Nós estamos começando mais um programa Conversas que Inspiram. Este é um programa do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, que é um clube global. Nasceu aqui em Portugal, por isso é que ele se chama de Portugal. Mas é um clube que está no Brasil, está no Reino Unido, está na Holanda, enfim, em muitos lugares desse nosso planeta onde tem mulheres que falam em língua portuguesa. Então, a ideia desse programa nasceu exatamente porque nós entendemos que todas nós inspiramos e somos inspiradas por outras mulheres. Não só mulheres, mas já que o programa é feminino, vamos falar, obviamente, no feminino. E hoje eu tenho uma alegria muito grande, eu e a Rô Cordeiro, que é a nossa embaixadora do Brasil do programa, ou melhor, do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, é a nossa embaixadora, Rô Cordeiro, Rosângela Cordeiro, abreviada Rô, não é? E nós temos uma alegria muito grande de ter dentro do nosso clube uma empresa maravilhosa da área de saúde bucal, que é comandada pela doutora Regina Cláudia Colares. E é com a doutora Regina que nós vamos trocar nessa nossa conversa peças inspiradoras de mulheres, não é? Então, sem muito formalismo, mas com muita alegria por conta das nossas experiências. Então, muito boa tarde, Regina, boa tarde, Rô. Eu estou falando aqui de Portugal, as duas estão falando do Brasil, da minha querida Fortaleza. Muito, muito bem-vindas e muito boa tarde. Boa tarde, Ri, boa tarde, Regina, boa tarde a todos vocês que assistem a esse programa maravilhoso que a gente tem um prazer gigante em fazer, que são Conversas que Inspiram. E, claro, né, Regina é uma querida nossa, é uma parceira do clube, a empresa dela faz parte do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, e hoje a gente tem esse privilégio, eu e Rijarda, de ouvir um pouquinho dessa história tão inspiradora da Regina. Então, seja super bem-vinda, viu, Regina? Conta pra gente um pouquinho quem é você, fala um pouco de você pra gente. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite que vocês me fizeram para estar aqui hoje falando. Fiquei muito honrada de ter esse convite e vou falar um pouquinho da minha história para vocês, né, para que vocês conheçam. Bom, eu me formei em 1989 na Universidade Federal do Ceará e já naquele momento eu tinha muita vontade de aprender mais e me tornar uma profissional diferenciada, né? Não queria ser uma dentista como tantos outros se formam. Então, aí eu fui estudar em São Paulo, fui para Bauru, fiz residência, fiz especialização, e depois retornei para Fortaleza, mas nunca parei de estudar, porque eu sempre acho que um bom profissional, ele precisa estar constantemente estudando. Não dá para a gente apenas fazer uma faculdade ou um curso de especialização. Então, sempre me inspirei nos grandes profissionais da minha área, para poder realmente ficar diferenciada. E isso tem sido uma constante, né? Nunca parei de estudar, nunca paro de me inspirar em pessoas que tragam esse desejo no meu coração e que possa trazer bons frutos para o meu consultório, para a minha clínica e atender assim meus pacientes cada dia melhor. Que bom, Regina. Desculpa. Então, eu queria... Olha, é realmente uma história muito inspiradora, porque, quer dizer, é uma profissional de relevo, não é, no Brasil, e também é, obviamente, mãe, é esposa. Quer dizer, como é que a Regina, profissional, consegue lidar com esses vários papéis aí que, pronto, foram colocados também como desafio, né, Regina? Isso. Olha, inclusive a minha história não acabou aí, né? Depois que eu voltei de São Paulo, eu resolvi fazer mestrado. Veja bem, meu filho na época tinha 4 anos. Então, isso foi eu tive que me desdobrar, porque eu tinha que fazer um mestrado, porque eu sou professora da universidade, da Unifor, há 20 anos eu dou aula na Unifor, e tinha o desejo também de fazer um mestrado. Então, nesse período que eu fui fazer o meu mestrado, eu tive que dar conta do meu filho de 4 anos, do meu consultório, que eu amo clinicar, e com 1 ano que eu estava fazendo o mestrado, eu fui chamada para voltar para a Unifor. Então, foi uma época bem difícil, assim, no sentido de que eu tive que me desdobrar muito, né? Dona de casa, mãe, profissional e estudante. E linda. Obrigada.
mas sempre procurando fazer tudo bem feito, com amor e assim, com objetivo. Eu acho que toda mulher ela tem que ter um objetivo claro, né? Assim, para ter uma meta, para saber onde ela quer chegar. Porque aí todos os obstáculos se tornam apenas um degrau que você vai ter que ir passando por eles. Então, dessa forma, foi como eu construí meu mestrado. E até hoje eu tenho feito dessa forma, né? Dividindo o tempo entre a minha casa, minha família, que é o meu bem maior, né? Tudo que a gente faz é em função da nossa família. E com a família bem construída, você luta para todos os seus objetivos. Aí vai o lado profissional, que ele tem que andar junto, em harmonia com o lado pessoal, e assim você vai construindo um objetivo maior. Se Bacana. construindo. Regina, as pessoas, de um modo geral, sempre enfrentam os desafios na vida, que é uma coisa absolutamente normal, né? As adversidades chegam para qualquer pessoa. Como a gente está falando desse universo feminino, quando você fez as escolhas na sua vida, elas eram pautadas em quê? Por exemplo, quando você fez a escolha de sair do Ceará para estudar em São Paulo, né? Você tinha se formado aqui, você tinha sua vida aqui, você fez uma escolha. A grande maioria das pessoas tem uma dificuldade em escolher, né? Elas têm esse grande desafio. Será que vai dar certo? Será que é a escolha certa? Será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por aquele caminho? No que você pautou para fazer as suas escolhas? Primeiro, assim, para você ser um bom profissional, você tem que estudar. E naquele período não se tinha nenhum curso de especialização aqui em Fortaleza. Tudo era fora. Eu acho interessante, Richard, porque naquele período que eu fui fazer minha especialização lá em Bauru, em São Paulo, eu tive um convite para ir para Portugal. Então, um grande colega me chamou para montar uma clínica em Portugal. Então, ele disse assim, vamos para Portugal, a gente monta uma clínica lá e tal. E, na época, eu fiquei muito balançada, né? Eu poderia ter ido para Portugal, ter montado meu consultório lá, minha clínica, ter se estabelecido lá, provavelmente teria ficado. Mas o que pesou na época foi o seguinte, eu pensei, eu não estou capacitada o suficiente para montar uma clínica. Eu preciso me capacitar primeiro. Se de repente depois eu puder ir para Portugal, eu irei. E assim eu fiz, eu fui para Bauru. Quando eu cheguei lá, esse meu colega ligou para mim, mas você foi para Bauru? Eu disse, eu tinha que vir, porque eu precisava estudar. Aí passei 2 anos e meio em Bauru, fazendo a residência e especialização, e depois retornei. Quando eu retornei, eu tive um convite para dar aula na Federal, fazer um concurso para professora substituta. Aí foi aí que eu ingressei no magistério, porque meu objetivo maior sempre foi a clínica, porque eu gosto muito da clínica, mas amo também ensinar, né? Que meus pais são professores, e esse lado professor é nato já. E aí eu fiz o concurso, passei, fiquei 2 anos na Federal, depois tive o convite para ir para a Unifor, para dar aula na Unifor, e estou lá há 20 anos. Né? Amo ensinar também, porque eu gosto de passar o que eu sei para outras pessoas, para que outras pessoas possam aprender com aquilo que eu já aprendi, um caminho mais fácil, né? E capacitar mais, assim, o atendimento na minha clínica, que isso, para mim, também é extremamente importante. Então, e hoje a tua... Opa, desculpa, mas hoje a tua clínica, quer dizer, você tem outros profissionais trabalhando contigo ou ainda é só você? Faz tudo? Eu tenho mais 2 profissionais que trabalham comigo. Um faz a parte de endodontia e o outro faz a parte cirúrgica. A minha clínica está crescendo, assim, eu inaugurei uma clínica nova há pouco tempo, em janeiro, a Rô foi para a inauguração, dia 30 de janeiro. Então, foi linda, linda a inauguração, linda a clínica, linda a recepção. Fomos recepcionados com muito amor, como é a sua característica, viu, Regina? Obrigada. E a Rô, ela tem uma participação que ela me estimulou muito na época a fazer a minha nova clínica, porque até então eu estava numa clínica com uma colega, mas eu montei a minha própria clínica e estou estruturando cada dia mais. Ela está muito bacana mesmo. E você tem ideia de expandir também, por exemplo? Sim. Aqui, por exemplo, Portugal,
nós temos muitos brasileiros na área da odontologia aqui, né? Provavelmente foi nesse período que o seu amigo convidou, né? Então, assim, os profissionais brasileiros aqui em Portugal, eles são muito, muito bem reconhecidos. Em algumas áreas, principalmente da área que trabalha a estética, que trabalha a coisa mais minuciosa, não é? Vamos dizer assim. Então, e a ideia, você tem ideia, então, de expandir isso que você faz hoje, criar clínicas em outros locais ou não? E, Jada, isso acho que só o tempo vai me dizer, porque realmente pode ser que isso aconteça. Hoje eu quero estruturar cada vez mais a minha clínica e, de repente, montar uma clínica que seja uma filial, né, da minha clínica. Isso pode acontecer, sim. Isso aí eu espero que cresça a esse ponto, mas hoje ela está bem estruturada aqui. Certeza. Vai sim. Não, e principalmente, olha, Rô, e principalmente ela dentro do clube, né? Não porque, é? Assim, olha, o clube serve, inclusive, para estimular isso, Regina. Porque hoje, assim, você é uma pessoa, até certo ponto, muito perfeccionista, que dentro da tua profissão não tem nenhum senão, tem que ser mesmo, né? Então, é uma mais-valia. Quer dizer, você entregar a sua boca, seus dentes, a uma perfeccionista como a doutora Regina Cláudia Colares, não tem coisa melhor, não é? Então, assim, isso é muito interessante. Então, hoje você tem essa capacidade e essa habilidade, inclusive, de formar pessoas para montarem outras clínicas dentro desse viés, né? E o clube, então, pode ser tranquilamente uma mais-valia nesse sentido, não é, não, Rô? Com certeza, absoluta. Você em Portugal, junto com o clube, né, e as pessoas conhecendo você, é uma coisa maravilhosa. Com relação a essa história de dentista em Portugal, e é tão engraçado que nessa época que vocês estão falando, o meu dentista na época, eu namorava no Rio, né? Então, ele estava querendo ir para Portugal. E ele falou, Rô, eu acho que a gente está indo para Portugal. Ele é a mulher dele. Eu falei, o quê? Nem pensar, nem pensar. Se você for para Portugal, você vai ficar culpado pro resto da tua vida se eu ficar banguela. Eu me lembro tanto disso. E ele veio? Acabou não indo, acho que ele... Pois olha, na época quase fui para Portugal, mas eu pensei, eu quero me especializar e realmente foi muito bom. Eu passei 2 anos, eu fiz praticamente outra faculdade lá em São Paulo, na USP, porque era uma residência e a residência eu ficava 8 horas por dia, de segunda a sexta. E aí tinham todas as especialidades, eu ficava na parte de prótese, mas a gente tinha seminários em todas as áreas. Então, eu fiz uma nova faculdade lá na USP. Então, foi um preparo muito bom mesmo. Então você está dizendo, Regina, que, por exemplo, para que se consiga, principalmente dentro dessa área, da área da saúde, né? Um dos critérios, talvez o mais importante, seja exatamente o quê? O estudo, o conhecimento, não é? Sim. O segundo, qual que seria? Bom, você tem que ter visão de gestão também, porque hoje em dia você apenas não faz só uma faculdade e estuda, não. Porque o consultório é realmente uma empresa. É uma empresa que ela tem todos os critérios de uma empresa, vamos dizer assim. Gestão, você tem que ser um bom gestor, você tem que entender de administração, tem que entender de marketing, tem que entender de contratação de pessoal, ou pelo menos delegar, porque a gente não entende tudo, a gente não tem informação para isso, né? Mas você precisa delegar essas funções, então você tem que ter uma visão, hoje mais do que nunca, porque hoje com a internet a gente expandiu muito, a odontologia ela também se tornou muito, vamos dizer, a parte de informática, né, ela está muito informatizada, então a gente precisa ter esse entendimento de várias áreas e saber delegar. Então, você tem que ser um bom gestor também, né? Você tem que ter uma boa equipe, não é? Tem que ter uma boa equipe mesmo, né? Isso, você tem que ter uma equipe. E dentro dessa questão, por exemplo, conhecimento e gestão seriam, então, talvez as duas indicações mais interessantes, né, para quem está nessa área,
na área da saúde, principalmente, né? Porque realmente precisa mesmo. E, Regina, assim, nós estamos quase no final, deixa eu te perguntar uma coisa. Diante da situação que nós estamos vivendo, desse desafio, estão chamando de novo normal, olha, o que nós adoramos de colocar nome, não é? A gente deu uma loucura isso, é novo normal. Que novo normal? O normal é normal e está tudo certo. Exatamente. Que novo normal, gente. É normal numa época, é normal numa outra época. Na outra época, está tudo certo. Né? Porém, esse novo momento traz, obviamente, novos desafios. Né? Temos que reaprender, ressignificar muitas coisas. Dentro da tua profissão, dentro do teu negócio, da gestão principalmente, o que a Regina, a empresa da Regina, tem feito para se adequar a esse momento particular da história do mundo? Bom, a odontologia, ela já vem de muito tempo se preparando para as doenças, né? Porque a gente teve uma época que era a AIDS, né? A questão da AIDS estava muito disseminada, então mudamos muita coisa na odontologia, a forma de atendimento. Então, nós, dentistas, já estávamos preparados para qualquer tipo de pandemia. Nós fizemos pequenas adaptações, na verdade. Um protetor facial, que a gente já usava, mas pouco, passou a usar com mais frequência, mas primordialmente, ainda porque é uma doença muito nova, que não se conhece muito sobre ela, não se sabe quem teve, pode ter novamente. Então, o que eu mudei no meu consultório foi a forma de atender, eu espacei as consultas. Então, se antes eu atendia X, hoje eu atendo X dividido por 2, vamos dizer assim, até passar mais esse período crítico, principalmente aqui em Fortaleza, que já está melhorando, mas já teve uma época muito ruim. Então, eu me adaptei à nova situação. Mas como gestora, né, que eu sempre fui, a gestão continua a mesma, só que a visão passa a ser um pouco diferenciada. Eu passo a ter uma outra visão do negócio. Bom, isso eu não posso fazer mais assim, eu vou ter que fazer diferente, vou ter que fazer de uma outra forma que me dê um resultado semelhante. Então, você começa a pensar mais no seu negócio, porque se você não pensar, a gente teve diferenças de custos, de um modo geral, o consultório, devido à pandemia, tudo mudou para todo mundo, né? A questão de custos. Mas, tirando isso, eu acho que a gente se adapta. Todo dentista acabou se adaptando e, graças a Deus, tem dado certo. E ótimo. Jarda, você sabe que você fez uma pergunta, me remeteu a um link direto, que eu acho que a Regina não está esperando eu fazer essa pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta, porque ela é muito interessante. A Regina, ela já tinha uma clínica e abriu uma outra clínica. Ela tem evidências de sucesso, porque ela tem sucesso na carreira dela. A clínica, essa segunda clínica que ela montou, é linda, né? Além de linda, ela é muito funcional, né? A sensação que eu tenho, Regina, é que você já estava meio que, sei lá, prevendo que qualquer coisa, se acontecesse, você já estava estruturada, né? Porque a clínica ela está muito adequada a esse momento. Mas eu sei que alguém fez um comentário infeliz nas previsões das futuras profissões e disse que a odontologia vai acabar. Por quê? É o mundo de banguelos, o novo normal. Vai andar todo mundo assim? Que história é essa, menina? E aí, eu quero que a Regina traga um pouco disso, porque eu fiquei imaginando nessa previsão do cara, né? Eu fiquei pensando assim, mas como é que o pessoal vai fazer sem o dentista, né? Não. Então, primeira necessidade. Não é? Regina, a Regina ficou indignada com essa previsão, viu? Conta aí pra gente um pouquinho, Regina. Foi o seguinte, eu estava fazendo um curso de gestão, agora na pandemia, né? Um curso longo. Aí veio um psiquiatra. Aí o psiquiatra foi dar uma palestra falando de neurociência e tal. E aí ele falou das profissões que tendiam a se acabar agora com a pandemia e
possivelmente iriam ficar muito abaladas, e dentre delas ele falou da odontologia. Então, aquilo me deu uma inquietude muito grande, eu passei o tempo todo mandando no chat, dizendo para ele por que ele estava dizendo aquilo, aí todo mundo começou, que eram mais de 3.000 pessoas fazendo um curso, aí riam, né, diziam assim, vou ficar banguelo, meu dente vai cair, cada um dizia uma coisa. Ele ficou tão desconcertado que aí ele desconversou na hora, né? Mas, assim, não tem porquê, né? A odontologia, ela é fundamental. Hoje em dia, a gente não faz nada sem um sorriso, sem uma palavra. Por mais que a gente esteja de máscaras, mas uma hora a gente vai tirar... Isso é saúde. Odontologia é saúde. Olha, eu já resolvi de problemas esse 1 mês e meio, vamos dizer assim, que eu voltei, de tanto paciente com problema, que fraturou o dente, que estava com abscesso. Agora mesmo tem um que está no consultório fazendo endodontia com endodontista. Não sei quantos canais, porque as pessoas, nesse período de pandemia, devido ao estresse, houve um apertamento de dente, uma série de coisas aconteceram que aceleraram os processos. Então, jamais a odontologia pode deixar de existir. Não é. Eu não consigo imaginar isso, gente. Ele foi muito infeliz nessa coisa. Eu acho que ele queria dizer outra coisa. Talvez a psiquiatria, vai ficar já todo mundo... Eu acho que ele pensou assim, poxa, o dentista vai deixar de existir porque a pandemia, tudo é na boca, né? E o vírus se transmite pela boca. Sim, exatamente. Não, mas é uma avaliação muito rasa, né, do que é tudo, né? Nossos recursos, nós temos nossas formas de proteção. Graças a Deus, a gente não tem nenhum dado de nenhum dentista que tenha agora pego o Covid por conta de ter iniciado o atendimento. Até agora, graças a Deus, não ouvi falar de nenhum aqui em Fortaleza. Então, a gente está fazendo tudo certo, tudo direitinho, graças a Deus. Fiquem tranquilos, dentistas. Não se apavorem. Esta é uma profissão que não vai acabar nunca. Não vai. Enquanto nós tivermos ossos aqui, não é? Em forma de dentes, ele não vai acabar. Enquanto todo mundo precisar sorrir, né? Que a gente tem que sorrir. E comer, né, Regina? Além de sorrir, o cara pode ser o mal-humorado até dizer chega, é problema dele, mas o miserável tem que comer. Você tem que mastigar. É outro papo. Já é outro papo. É básico. Ele foi feliz. Infelizmente, é um cara extremamente capacitado, dá palestras em Harvard, claro. Mas, infelizmente... são aquelas colocações que você faz, às vezes, sem pensar, né? Seguramente não era isso que ele queria dizer. Olha, Rê, nós estamos... Olha, Rê-Rô. Isso dá quase uma música. Pronto. Nós estamos já quase ao final e nós sempre terminamos a nossa entrevista fazendo a pergunta... quem que inspira a nossa convidada Regina Colares? Olha, assim, eu tenho várias pessoas que me inspiram, né? As pessoas que querem crescer, que são positivas, as pessoas que têm fé, porque eu acho que tudo na vida da gente, em primeiro lugar, a gente tem que acreditar no nosso potencial, acreditar que somos capazes de fazer e que podemos ter como exemplo outras pessoas que já fizeram. Então, se você se posiciona e começa a procurar pessoas que têm metas parecidas com as suas e são parecidas com você, porque, assim, não adianta ter metas ousadas e aquelas pessoas não te inspirarem. Para elas te inspirarem, elas precisam ser parecidas contigo e ter metas que são de acordo com aquilo que você quer. Então, assim, eu me inspiro muito em pessoas positivas, pessoas empreendedoras, pessoas de fé, porque, como eu falo, a fé para mim é muito importante, e assim eu vou seguindo. Né? Não tenho uma só pessoa. Né? Isso é muito bom. Tem várias pessoas que têm particularidades que me inspiram. Então, se eu for dizer agora, eu vou deixar outras de fora, que eu vou esquecer. Então, tem muitas pessoas que me inspiram, na verdade. Coisa boa, Regina. Que coisa boa. Isso significa generosidade. Então, isso é muito bom. E nós queremos agradecer, né, Rô? Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua inspiração.
a tantas outras mulheres. E nós queremos muito a sua participação mesmo, efetiva, dentro do nosso clube. Nosso clube nasce exatamente dessa ideia de criar uma grande nação empreendedora em língua portuguesa, né? Juntar mulheres em língua portuguesa em todos os lugares do mundo, para que a gente faça network e façamos os nossos negócios, certo? Então, parabéns, porque a ideia foi maravilhosa. Congregar várias mulheres de várias áreas, empreendedoras, dispostas a crescer, ajudar outras mulheres. Eu achei isso fantástico. E é uma coisa que é mundial, não é só aqui no Brasil, né? Ela vai crescendo, vai se expandindo. Parabéns, Rijarda, Rô, que é a nossa embaixadora aqui no Brasil. Parabéns às duas. Muito obrigada pelo parabéns, querida. Seja muito bem-vinda. Com certeza. Ter você com a gente é um privilégio. É um privilégio, muita alegria. Obrigada, viu, Rê? Muito obrigada, Rô, querida. Obrigada, Rê. Muito obrigada a você. Se faz sentido esse programa para você, compartilhe, porque conhecimento é igual a água, não pode ficar parado, né? Então, circula, clica aí, se inscreve no canal e vamos criar essa nossa nação empreendedora de mulheres maravilhosas e em língua portuguesa. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, Regina. Obrigada, querida. Tchau, Ria. Tchau.